Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yeti de Wahrheit. Hoje é dia 1º de abril de 2019, são 13 horas e 58 minutos aqui na Alemanha. E vamos para a terceira parte do vídeo. Humanos não se higienizam como os animais, uso errado de nossos órgãos e energias físicas. Eu gosto agora de fazer vídeos sem muitas fotos para que as pessoas possam ouvir enquanto elas estão fazendo alguma coisa, porque a nossa vida está muito corrida, o tempo está muito curto, não é bom ficar perdendo tempo olhando, né, as fotos e tal. Então eu evito de colocar foto. Quando tiver foto eu aviso, assim quem quiser parar um pouquinho para olhar, tudo bem. No vídeo anterior, em uma parte dele, falei rapidamente do problema que nos acontecem para obter algum conhecimento do sistema. E alguns interpretaram as minhas palavras erroneamente, e isso acontece porque alguns não acompanham o meu canal há muito tempo, né? Faz pouco tempo, ou pegaram o vídeo a primeira vez. Outros são completamente novos e assumem uma posição de julgar, brigar e entrar em conflito com as informações que passo. Alguns que me seguem dizem que meu canal não é para qualquer um entender, que é um canal elitista. Não que eu quis, não que eu desejei isso. Eu nunca quis isso. Falo bem facilmente e tenho muita paciência para repetir e continuar a informar. Mas realmente muitos chegam tão cheios de bagagens do sistema, completamente programados e hackeados por elas, que na mente deles, dessas pessoas, não há um só espaço para cliques mentais que deixo por todos os meus vídeos. Por isso, acaba que meus vídeos, por mais toscos, simples e fáceis que sejam, se tornam para uma elite de despertos ou interessados reais que queiram obter mais informações, os quais as mentes dessas pessoas, né, que já estão preparadas para assistir o vídeo e entender, elas possam recarregar-se das minhas informações simples, gratuita e amorosa, sem ter problemas com julgamento e conflito mental. Acreditar ou não acreditar. Comparar com o que já conhecem do sistema, colocar as convicções delas em guarda para atacar as novas informações que deixo por todos os meus vídeos. Há informações que parecem patéticas, como essas que tenho passado nesses vídeos com o tema Por que humanos não se higienizam lambendo suas partes íntimas? Mas os que me seguem há muito tempo com certeza já entenderam qual a finalidade desses vídeos, desses 3 vídeos que eu fiz com esse tema. Então essas pessoas, né, que já estão compreendendo, elas entendem a finalidade e sabem qual a chave que estes meus vídeos querem ajudar outros a girar e abrir a porta para seguir mais um caminho na jornada do próprio despertar e, conclusivamente, o despertar da humanidade. Acordar e despertar para muitas manipulações do sistema não é livrar-se, gente, não é estar liberto dele. E o próprio despertar tem seu caminho e seus degraus, seus níveis. Ninguém desperta de tudo de uma vez. Vai-se aos poucos. Alguns estagnam em algumas coisas. Muitos estagnam na política. Eles conseguem um pouquinho, já estagnam por ali por causa desse sentimento de pensar que já sabe tudo, que já tem tudo na mão. E aí estaciona, estagna. Voltar atrás sobre o que descobriu, a mente não vai. Mas estagnar, isso pode acontecer. Aí pode ser que o sistema atualiza, se faz novas crenças e essa pessoa cai de novo. Ela não saiu de uma crença, ela substituirá por outras. É muito comum isso. Há pessoas que despertam apenas para algumas coisas e carregam com elas para sempre bagagens outras e pesadas do sistema até o fim da vida delas, achando que estão despertas e livres do sistema. Numa parte do vídeo anterior, eu citei sobre o desgaste de nossos órgãos para conseguir o conhecimento que antes não precisávamos ter que obter. Tudo era nosso e nós éramos o tudo. Eu não estava dizendo que livros não devem ser lidos. Toda vez que eu faço algum vídeo sobre livro,
Há aqueles que se doem, porque o sistema repete, livros são é bom para ler, tem que ler muitos livros, é verdade, hoje em dia é necessário. Então eu não estava dizendo que livros não devem ser lidos. Quem interpretou dessa maneira deve assistir vídeos de anos atrás, nos quais explico por que nem sempre ler livros é bom. Claro que não, não pode ser todos os livros. Nem todos os livros são bons. E outra coisa, mesmo os bons livros, há crenças, há manipulações e há ciladas do sistema neles. Tem que se ler consciente do que está fazendo. Então, como assim, Yeti? Ler é bom. Ler livros é bom quando eles são os livros certos. Livros bons, feitos por pessoas boazinhas, para pessoas boazinhas, são raríssimos. A maioria é sempre na linha da manipulação do sistema. Em todas, a romântica, o livro melhor que tenha. Todos eles têm um tipo de manipulação, uma crença, uma cilada, sempre, de comportamento, sentimento, qualquer coisa. Lembra de uma das corrupções feitas em todos nós? Tirar o nosso poder natural de nos comunicarmos pelo mental, o que não gerava mentiras, pois não dava para mentir no mental e nos tornar os seres linguísticos. Falando assim como ele fez a gente comer, depois matar, né? Nos fez começar a falar também. Mas antes ele fez a gente começar a comer, coisa normal, depois matar para comer, etc. Então, a escrita foi criada concomitantemente ao nosso falso poder de comunicação, que é usando a boca e não mais o mental. Então, no nosso idioma, há uma pista na palavra mentira. O que ela significa? Aos que me acompanham já sabem, e aos que não, sugiro que busquem informações nos meus vídeos sobre livros e outros que eu expliquei por que nos fizeram aprender a falar. Veja que temos que aprender. Se tem que aprender algo nesse mundo, não é nosso natural, pois sabíamos e podíamos tudo. Aprender a falar, vocês não acham isso estranho? Ter que aprender, ter que pagar por esse conhecimento, tem que conseguir do sistema. E o próprio sistema, com seus personagens, coloca nos bons livros a parte ruim que muitas mentes não detectam. Nos livros se passa o mesmo que se passa nos filmes, séries, novelas, etc. E também nos jogos. Vocês estão ouvindo o som de um jogo toda hora que eu estou fazendo análise. Então, eu estou jogando uma coisa que não é o meu feitio, mas eu estou jogando porque eu estou analisando jogos agora. Desculpem. Então, eu fico pasma quando as pessoas não aceitam a ideia de que tudo começa pela escrita, pelos livros. E se quiser saber mais detalhes, assistam vídeos antigos com esse título ou outros, nos quais toquei sobre o assunto. Olha o som do jogo aí. Desculpa, não tem como eu parar. Então, antigamente, lá atrás, como eles fizeram? Livros desenhados à mão, né? Assim eles ilustravam os livrinhos, teatrinho, para fazer as nossas mentes receberem o que eles queriam, né? Gerar sentimentos, tudo, as imagens geram depois sentimento. Nossa mente trabalha com imagens e sentimentos. E é isso que o sistema faz, é roubando o que era teu original, que poderia ser original, colocando as coisas deles. Por isso que eles nos dão muitas coisas, muitos livros, muitas historinhas, muitas imagens, muitos sons dele. Livros são bons, devem ser procurados e lidos. Vamos deixar isso bem claro. E hoje em dia precisamos da leitura para manter nossos cérebros saudáveis. Mas ligue seu filtro mental e leia consciente que será programada ou programado de alguma forma. Receberá alguma formação de ideia, comportamento, sentimento, receberá informações certas misturadas com falsas, receberá mentiras, ilusões, divisões, falsos poderes, já sabe aquela sensação de poder falso, falso sentido, vai estimular sua libido ou vai te causar algum outro dano e você não vai estar percebendo. Vai te dar sensações de poder, de arrogância, de alguma coisa gera, dependendo de cada pessoa, do que ela já experimentou no sistema e vai ativar alguma outra coisa que o sistema quer que seja ativado nela. Vai te dar alegria, vai te dar muita alegria, vai te fazer sorrir, vai te dar certezas, convicções, né? Vai te fazer gerar essas convicções e muito mais. Livros são escritos por seus personagens, grandes escritores, os mais importantes deles, dos que escreveram livros,
são todos do sistema. E há os não tão importantes, que também são apenas personagens dele. E ele, nem mesmo, essas pessoas, nem mesmo, elas escrevem os livros de verdade. São todas histórias criadas por máquinas, que deixam margens pequenas de falhas, como nos filmes, para que todos pensem que são feitos e criados por humanos. Há alguns personagens do sistema que diz que leu milhões de livros, não é verdade? Aí diz que tem um método para ler. É tudo mentira. Eles são atores anônimos, eles são treinados para ler não, para decorar textos. Então, se ele te disser que leu um monte de livro e ele quiser citar um monte de parte dos livros, ele vai conseguir, porque ele decora diariamente várias partes. Agora, se alguém da massa pudesse ter essa inteligência para essas coisas do sistema, né? Pegasse essa pessoa e fizesse uma lavagem na mente dele para ver se ele sabia de verdade, ele cairia. Mas nós não temos, tá? Nós não temos pessoas para fazer isso, para testar esses atores anônimos, que são as pessoas que estão pelo YouTube, elas estão nos livros, elas estão nos poderes, elas são as que estão sob holofotes, elas são famosas, elas estão em todo lugar e a massa está toda aí lambendo, imitando, adorando, pensando que são pessoas da gente. Exatamente por quê? Porque alguns mostram algumas coisas humanas neles, né? Como, por exemplo, ficar gordo, ficar velho, adoecerem, né? Parecerem sofrer, parecerem ser perseguidos, qualquer coisa assim que ligue a nós da massa aqui, o sofrimento que a gente tem, as dificuldades, as falhas, essas coisas. Então, para os que têm a mente ainda muito presa no que aprendeu e repete do sistema, lembrem-se que estou mostrando como a gente se gasta, se desgasta, se machuca e somos enganados e manipulados para alcançar conhecimentos do sistema. Conhecimento do sistema é só dele, não é nosso, nos faz interiorizar mais ainda dentro dele. Nós tínhamos tudo e éramos tudo, e ele foi roubando tudo de nós, nos inferiorizando e nos tornando os seres presos em suas tramas e ciladas, esses seres que somos até hoje. Livros são bons, mas não é isso que eu quis dizer, gente. Pois nós não precisávamos nos desgastar para aprender nada. Nós sabíamos tudo. No mundo do sistema, você se desgasta para tudo, tudo, tudo dele. Tudo que você quiser do sistema vai ter que pagar, vai ter que passar anos fazendo para obter. Vocês entendem? Nós éramos muito mais, não tínhamos que fazer isso, não. Foi modificado para ficarmos assim, independentes, presos, ter que pagar para viver aqui, ter que pagar para respirar, para tudo. Você já nasce, já tem que pagar. Seus pais pagam. O sistema nos manipula e corrompe através de imagens e sons que geram sentimentos, sensações, ideias, manias, hábitos, comportamentos, decisões, aceitações, etc, etc, etc. Aceitou, é um contrato com ele e você é dele. Não aceite. Questione, tente vivenciar o aqui dentro do sistema sem deixar ele dentro de você. Outra coisa que eu queria mostrar e chamar a atenção é para a parte que eu disse que nós temos que jogar nossos braços para trás para fazer essa limpeza, né? Quando você evacua, você joga seus braços para trás, você pode limpar pela frente, mas muito cuidadosamente, se você for uma mulher, para não contaminar o seu órgão genital, que é a vagina, pela vagina ali. Então você tem que jogar o papel lá para trás, a mão tem que ser comprida para você passar no ânus e jogar fora. Antigamente, quando nós não comíamos os lixos, que era no início da corrupção, não havia necessidade de se limpar, porque a evacuação não tinha essa da caca das fezes ficarem com problema. Ela saía e ficava limpa, assim como os animais. O cachorrinho, quando ele é saudável, ou o lobo, ele evacua e o ânus dele está limpo, sabe? Ele se fecha e tá, abre, sai, se fecha e tá bom. Ele dá uma lambida ali, puxa, tira o resto, ó. É só isso. Não tinha que ficar caca mole. Olha só, o meu cachorrinho aqui, como eu já expliquei em outro. O cachorrinho da nossa casa, ele começa a comer, ele gosta de comida do humano. Ele sempre fica com problema. A gente não dá. Mas os outros que ele vai para casa, de amigo, eles dão, sabe? Aí ele volta com dor de barriga, porque ele é muito doido por comida humana. Ele é apaixonado por pimenta e chocolate. Não consegue sentir o cheiro disso que fica doido. Exatamente dois venenos para os cães. Pimenta veneno para cães e chocolate também. Muitas outras coisas, mas essa daí ele fica louco quando sente o cheiro. Voltando ao meu assunto,
Então, os nossos braços, né, acabam depois não sendo tão flexíveis como os animais. Se os corpos continuam flexíveis até morrerem quando eles estão na natureza. O ser humano, com a idade, começa a ficar tudo enferrujado devido às coisas tóxicas, envenenadas, suja, impura que a gente consome dentro do sistema, né? Então, os animais, quando eles estão na natureza, eles continuam flexíveis, eles não engordam e eles continuam fazendo a limpeza deles até morrerem. A menos que eles convivam com humanos e comam seus lixos, passem estresse, experimentando com esses humanos certas coisas que eles, animais, não iriam precisar se estivessem em seu habitat natural. O estresse do habitat natural deles é diferente do que passam conosco. Esse estresse conosco corrói muito mais do que eles já estão programados, né, desse estresse que eles já estão programados para enfrentar. Junto com nós humanos, manipulados e corrompidos, o estresse que os animais enfrentam é um estresse complexo e invasor, destruindo-os da mesma maneira como nós somos destruídos, recebendo o estresse que o sistema gera em tudo que montou, todos os cenários e situações que criou para todos nós. No mundo do sistema, ele criou suas novas pessoas com braços longos e pescoços longos, vocês bem já perceberam. Logo poderão limpar-se sem problema, o mesmo poderão fazer com o pescoço, poderão virar o pescoço muito mais do que os humanos naturais. Veja algumas dessas pessoas nessas fotos. Não são só as tranes de Hollywood ou os atores anônimos do sistema. Há um grupo de falsos humanos desenhados como eles experimentaram nas tranes criadas com humanos da massa. Primeiro eles criaram esses tranes da massa, né? Então ali eles já estavam vendo como poderia camuflar as criaturas originais deles. Então usaram a nós mesmos, né? Então, eles criaram com os humanos da massa, depois as tranes diretas da fábrica deles, que já estava saindo direto de lá, de um para outro, e uma outra parte de tranes especiais. Deixam de ser tranes, gente, elas não são mais tranes, porque elas passam a ser uma outra espécie criada através dos humanos. Essa espécie coloca em risco nossa espécie original. Mas quem representa o maior perigo para nós, hein? Somos nós mesmos, humanos que caem nas ciladas deles, humanos que sucumbem e aceitam tudo o que ele está fazendo, porque esses humanos, essas pessoas, elas se encaixam nos grupos e divisões criadas por eles. Nossa queda maior vai vir porque estamos divididos e aceitando as suas ofertas, suas defesas, sua gente se fazendo amiga e defendendo certos grupos das divisões que ele criou. Enfim, todos que aceitam por algum motivo que ele oferece e que nos torne separados, brigando, disputando, discutindo, odiando, se matando, fazendo exatamente o que ele quer, né? Divididos, idiotizados e inferiorizados, somos as presas fáceis que ele nos tornou desde muito antes e até hoje, aperfeiçoa essa inferiorização de todos nós. Eu já expliquei como ele faz para as pessoas que estão encaixando-se em algum desses grupos, das divisões que eles acabaram criando, né? Então, elas acabam se tornando os traidores da nossa humanidade. Alguns pensam que o sistema está do lado deles, como hoje em dia nós vemos alguns grupos que se julgam minoria e o sistema está apoiando. Então, parece que o sistema está do lado deles. E essas pessoas pensam que o sistema e a gente deles está do lado deles e que eles estão no grupo, desses grupos que eles aceitam, né, dessas divisões, e que esses grupos têm a verdade, que o grupo deles tem o poder e que é feito por outros humanos que sofrem alguma discriminação, que protege os oprimidos. Eles pensam isso de verdade. Várias maneiras. Consulte vídeos antigos, vocês vão entender como o sistema faz essa lavagem cerebral, essa crença na cabeça das pessoas. Mas no vídeo anterior eu parei nessa parte aqui. Eu perguntava, se a gente fosse divididos, né? Éramos apenas um ser individual, dependente de outra parte para se continuar a perpetuar. Não éramos. Nós éramos apenas um ser sem essa dependência. Sabe por quê? Porque não havia isso. Não tínhamos que ficar neste aqui experimentando como realidade, como eles fizeram a gente acreditar que isso aqui é a nossa realidade real. E todas as historinhas do sistema, todo mundo acreditando que é isso mesmo. Nós somos isso e tudo isso aqui é isso mesmo que a gente vê e que a gente experimenta, como eles nos falam, como eles nos induzem a acreditar. E depois fomos divididos.
homem e mulher. Não éramos para comer nenhuma matéria do sistema e começamos comendo vegetais, frutas e outras coisas da natureza, numa das corrupções iniciais. Numa dessas que já tinha sido também corrompida, mas ainda era muito melhor do que a de hoje em dia. Mas antes de eu continuar, vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu vi nos blocos que a gente era só vir, né? Éramos individual e não tínhamos que ficar aqui, a gente voltava, a gente vinha só para experimentar. Depois eu vi algumas corrupções que foram acontecendo assim que nos prenderam aqui. Então, aí eu fiquei pensando, hoje em dia, o que eles estão fazendo com essa dualidade no corpo do ser humano, homem e mulher no mesmo corpo, é uma tentativa para chegar a apenas o ser único que era lá atrás, que depois eles não quiseram mais, eles dividiram, certo? Porque queria fazer a gente jogar com o sexo, usando a energia errada. Então eu penso, talvez é isso, mas não estou certa, porque os primeiros blocos que eu vi de imagem mostravam o quê? Vocês bem lembram que eu estou repetindo há anos, que não vai existir mais seres humanos com a função sexual. Nem hétero, mulher e homem, não vai existir mais criança hétero, mulher e homem, não vai existir gays, não vai existir lésbica, não vai existir trans, não vai existir transformado. Eu vi isso há muitos anos e eu acho que era tão para frente que é por isso que eu não vi as trans. Eu já vi já nessa parte da linha do tempo deles. Então temos que ficar atentos, porque muitos nós que estamos divididos essas divisões estão acreditando no sistema, que ele vai apoiar, que eles vão ter sucesso. Não, é temporário, o sistema está usando a todos nós. Brancos, negros, gays, hétero, está usando todos. Ele não se interessa por nenhum de nós. Mas e por que a de hoje é diferente? Porque houve as corrupções em tudo, seguidamente, como se fossem níveis do jogo para aumentar competição, luta pela vida, sobrevivência, para que eles pudessem nos manter cada vez mais e mais caindo. Somos seres humanos caídos porque caímos em todas as ciladas que eles nos jogaram. Somos seres humanos caídos ainda. Continuaremos a ser se não detectarmos suas ciladas, sua gente, sua maquinaria de escravizar, roubar, controlar, manipular, programar e hackear as mentes de todos nós. E se você quiser saber mais, procure em meus vídeos, muitas informações estão distribuídas em vídeos com temas diferentes. Exatamente isso. Há frases em outros vídeos com temas diferentes que servem como chave ou clique mental para que os que desejam estão abertas para obter, absorvam. Por exemplo, eu estou falando aqui de um gato e de repente eu falo algumas outras frases de algum outro assunto, que essas mentes que estão aqui assistindo esse vídeo vão receber esse clique. Acho que não vão pensar que loucura é essa, a mesma coisa que o sistema faz quando as músicas, as letras de música não faz sentido, mas tem sentido para eles. Todas são códigos. Só que os seres humanos normais, né, que estão dormindo, não sabem disso. Se sua mente estiver despertando mesmo, ela vai chegando aos vídeos certos e você vai conseguir entender. Você vai ter muitos cliques mentais. Veja os vídeos mais vezes, pois às vezes que você assistir, né, você pensa que já entendeu tudo. Aí você assiste de novo e vai perceber mais coisas no vídeo e em você mesma. Seus cliques vão aumentando, você vai se libertando de coisas, até certas coisas que tinha já acreditado na mente de vocês ou sua, né? Estou falando às vezes com você, às vezes falo com você, na vossa mente como verdade mesmo, sabe? Eu não preciso repetir que você deve manter sua mente livre, certo? Não, não precisa. No meu canal você não vai encontrar nada que reforce suas crenças, que confirme crenças que o sistema deu a todos nós. Não vai encontrar bajulação, lambeção por nenhum personagem do sistema, nem os antigos, nem os novos, nem os famosos, nem os não famosos, nem os lindos, nem os feios, ou os bons ou os maus, nada mesmo. Você não vai me ver aqui falando puxando o saco das crenças, né, religiosas, crenças políticas, qualquer outra do sistema, você não vai me ver, você não vai ver eu falando dos personagens dele, olha, o filósofo, ai, o escritor, não, não tem isso aqui não, tá? Aqui você vai ter a chance de ir desconstruindo crenças, se livrando da bagagem pegajosa do sistema. Voltando ao nosso assunto sobre os gatos e os animais, por que os seres humanos não lambem a si mesmos, assim como os gatinhos fazem, os cãezinhos fazem, não é verdade? Vamos pensar em alguma outra coisa que possa fazer mais sentido? Podemos pensar que se assim fosse,
a mente já manipulada do ser humano, totalmente já manipulada para usar sua energia sexual erroneamente, o levaria a ficar se dando prazer o máximo que pudesse? Pode ser. Quem sabe? Vamos pensar como sendo possível por agora, ok? Ok. Só para nossa mente começar a construir alguns níveis de raciocínio que poderíamos escolher escalar ou não esses níveis de raciocínio. Seria algo ruim para o sistema ou para o ser humano se ele ficasse se lambendo para limpeza e de quebra, já que está manipulado pelo sistema, se lambendo sem parar para alcançar o orgasmo, para delirar no clímax do prazer? Aliás, diga-se de passagem, um prazer bem michuruca esse que nos ensinaram a ter, nos manipular a ter somente ele. Impossível pensar isso? Outro tipo de prazer? Que o prazer que temos hoje em dia não é o mesmo de antigamente? Assistam meus vídeos da série O Uso Errado da Nossa Energia Sexual. Se eles não fizerem sentido para você, se você entrar em conflito mental e começar a julgar a informação ou a mim mesma, larga tudo, deleta tudo. Você não precisa tomar como verdade, não precisa aceitar, tá bom? Eu não quero convencer você de nada. Eu quero fazer você começar a pensar por você mesma, começar a ver o sistema, detectá-lo aos códigos dele e a toda a sua gente. Mas experimente conhecer a informação. Tudo nesse mundo aqui não tem que ser acreditado, tá? Tem que ser conhecido. E daí você conhece, você não está tomando como verdade dentro de você, você não está deixando ele transformar você naquilo que ele está fazendo você acreditar, ok? Não estou aqui para convencer ninguém, não quero que acreditem, mas que conheçam as informações, guarde-as, se não sabem o que fazer com elas agora, jogue-as fora ou apenas observe-as. Como elas agem dentro de você, na sua vida? Elas vão agir em você para o seu bem, se você estiver preparada para elas, pois minhas palavras não são direcionadas para os que querem despertar, são direcionadas para os que querem despertar de fato e podem ser usada para nada para aqueles que não querem ou pensam que já sabe tudo ou pensam que tudo que eu falo é impossível porque o sistema não existe do jeito que eu falo, essas coisas, sabe como é as pessoas que acreditam que estão vivendo realmente a realidade que disseram a elas. Voltando ao assunto, isso não seria problema nenhum para o sistema se ele não quisesse ver e ter os seres humanos caídos nos erros, na perversidade, na crueldade, no sofrimento e nos traumas que o uso dessa energia acarretaria e acarreta a todos nós humanos da massa. Então, se ele apenas quisesse que nos lambêssemos para a higiene, não teria nenhum problema. Não teria problema nenhum para nós. Iríamos encarar como normal, do mesmo jeito que encaramos limpar o bumbum com papel higiênico, certo? Agora, se a gente falar isso, que limpar o bumbum com a língua, que coisa nojenta, impossível, doida essa mulher. Não, gente, não é para você ficar pensando que é isso que tínhamos que ser. Exatamente, nós não evacuávamos, não tínhamos órgão, acordem, entenda o propósito do vídeo. Então, aí, vamos supor, se fosse assim, nós tivéssemos que limpar o bumbum com a língua, nós iríamos enfrentar isso como normal. Nossos corpos, como os dos animais, teria outro tipo de imunidade para conseguir fazer isso, não é verdade? Mas o sistema, ele quer e ele sempre quis que a nossa energia sexual fosse lá atrás usada e que até hoje ela seja usada erroneamente, de maneira completamente prejudicial a todos nós. Fizeram todos pensar que ela é a certa, mas o que é que esse sistema não inverteu, hein? Não trocou a maneira de funcionamento. O que foi que ele não trocou essa maneira de funcionamento ou qualquer outra coisa? A ação dessas coisas, a existência, qualquer coisa disso tudo que era nosso, natural e benéfico. Me diga o que ele não transformou, não modificou, não deformou, sabe? Não tornou impuro. Isso é fato, meus amigos e amigas enganadas desse mundo. Não há nada nesse mundo que não for invertido ou criado, recriado de maneira a nos fazer escravos, independente dele. Suas atrações, suas ofertas, seus personagens bonitos, feios, encantadores, talentosos, todo jeito. Situações, historinhas, né, do passado, presente, futuro, e vimos até hoje sinais desse incentivo, desse programa, processo, ensinamento, corrupção, comando, hackeamento, etc.
Só quem não vê tudo isso é quem não identifica a manipulação que fora feita para nos levarmos a viver pela energia sexual usada de forma degradativa. Estamos dando ao sistema nossa energia mais poderosa do corpo quando a usamos dessa forma que temos usado até hoje. Eu sei que é muito difícil pensar sobre isso, que poderia ser diferente, que é diferente, como usar diferente. Todo mundo está programado a usar. Olha, eu lembro quando os namorados, né, eu ia pro motel com eles, né, é aquela coisa de sempre. E se não fizer aquilo lá, você é considerado ruim de cama. Tem que ser exatamente, tem que transar, tem que fazer felação, tem que fazer cunilingus, tem que. O ânus é vital. Se você não der, bom, já perdi um monte de namorado por causa disso. Então, era assim. Você falasse, não, eu quero um sexo diferente, babau. Você tem que ser exatamente como eles querem. Não pode experimentar a energia sexual de outra maneira. Eu levei muitos anos para encontrar uma pessoa para fazer isso. Então, pode ser que alguns humanos iriam levar horas e horas se masturbando se pudesse se higienizar com a língua. Sim. Iriam se lamber para higiene, iriam depois, provavelmente. Por que não me dou um pouco de prazer antes de ir para o trabalho? Ou antes de dormir? Ou a qualquer hora. A qualquer hora, por que não? E iriam se dar prazer tanto quanto possível após algumas limpadas, não seria assim? Poderia ser. Ou seja, desejariam se higienizar e acabariam gozando e lá iam para o trabalho tranquilo, tudo bem. Ele está ali todo satisfeito, se lambeu todo, né? Não iriam querer procurar outro parceiro, estariam bem com eles mesmos. Poderia ser isso? Sim, claro. Se estivermos falando do humano manipulado, enganado e programado que somos hoje e fomos antes, sim, seria assim. Nós iríamos aproveitar, né, que podemos fazer isso e nós mesmos daria prazer a nós mesmos, sem depender de outras pessoas. Mas continuemos. O humano vai ao banheiro e tem que se limpar e olha para os órgãos dele. Depois de ver um monte de imagens pornográficas, homens e mulheres perderiam mais tempo no banheiro do que seria necessário. Claro que se limpar com a língua exige mais tempo, então eles ficariam horas ali até que tudo ficasse bem ok. Além de que deveriam fazer a higiene da boca para não acabar cheirando a eles mesmos, cheiro dos seus órgãos sexuais perto dos outros. Seria um caos, né? A menos que eles não fossem manipulados pela pornografia e nem revista, novela, nada outro. Daí seriam capazes de se lamberem apenas para a higienização. Então, sim, talvez se fosse humano com a mente manipulada, como somos hoje em dia, e antes de nós mesmos, dessa geração, lá atrás, com nossos antigos, os humanos fariam isso com certeza. Eles iriam tentar levar vantagens com essa facilidade. Se eu alcanço meu pênis ou meu clítoris, então eu vou me lamber, me limpar e de quebra obter um prazer maravilhoso, porque eu sei tocar nas partes certas. Então, todos os humanos eu acho que limpariam e aproveitariam para se darem prazer. Vocês já imaginaram isso? Que loucura! Eu sei que tem quem diga que existem homens na pornografia com pênis gigantescos e eles mesmos se lambem. Olha, há muita mentira, enganação, transformação e falácias no mundo pornográfico. Cuidado com as imagens e palavras. Aliás, cuidado com tudo desse sistema e sua gente. Esses pênis são criados, implantados. As mulheres que homens da massa sentem atração não são o que elas pensam. Os homens que as mulheres da massa veem também não são o que elas pensam. No mundo da pornografia, há poucos humanos da massa. A maioria deles é feita com os personagens do sistema. Há muito para eu revelar a vocês sobre esse mundo pornográfico. Acho que já falei um pouquinho lá atrás, mas eu vou me organizar um dia e voltar a falar. Gente, se desliga dessa gente. Elas não são o que vocês estão pensando, são falsos humanos. Tudo nelas é falso, tudo. Seios, vagina, pênis, atitudes, palavras, olhar, sofrer, rir, tudo delas. E assim estamos sendo, né? Nós estamos sendo esses humanos tolos. Mulheres e homens se espelhando nos personagens da pornografia, querendo fazer as mesmas performances que viram nos filmes do cinema, nos filmes e vídeos pornográficos que foram encontrando por aí, se envenenando com esse lodo, com essa imundície para a nossa mente. E Steve, você é contra o sexo?
Claro que não. Eu sou contra a manipulação e uso errado da nossa energia. Mas eu já contei a vocês o que vi anos atrás nos meus blocos de imagem, que nós não seremos mais as pessoas que somos hoje em dia. Não haverá mais mulher, nem o homem de hoje em dia. Não haverá também nem gay, lésbica, nem trans. Até lá todos e tudo relacionado com a sexualidade que conhecemos terão sido eliminados. Se quiser saber mais, acesse meus vídeos sobre vários temas, pois eu já às vezes falo de assunto em temas que nada tem a ver. Veja esse vídeo aqui, estou falando um pouco de sexo, quando não vai constar no título que comento nesse vídeo, apenas vai constar sobre os animais, né, e os seres humanos. Então, vão aprendendo que eu costumo fazer isso, eu misturo um pouco. Repetindo a pergunta, mas e se fosse algo natural se lamber para higienizar? Então, humanos apenas se lamberiam para limpeza e pronto? Pode ser? Sim, pode. Então, vamos de novo repetir. Os seres humanos iriam usar essa chance para se masturbarem o tempo todo? Eu acho que se fosse natural, os humanos que fariam isso seriam somente aqueles que tivessem sido programados a isso, que tenham sido programados por alguma sugestão, criação, formação, ambiente, algum programa mental que os afetariam, levando-os fisicamente à prisão desse ato, à procura de prazer dessa maneira. O mesmo que acontece até hoje, quando as pessoas ficam viciadas em sexo ou em sexo errado. Sim, existe sexo errado, sim. Não caia nessa do que os personagens do sistema que dizem que não, que sexo é bom. Se fazer sexo do jeito que fazemos hoje em dia ou antes seriam completamente proibido, porque o sexo que a gente faz aqui não é bom, gente. É difícil de acreditar nisso. Principalmente quando eu falo que poderíamos viver sem sermos dois, dependente, né, do sexo, a energia masculina e a energia feminina, imagina, mas não ser esse ser único que eles estão buscando, mas o ser original único. Mas é complexo para eu falar deles agora para vocês. Uma hora, mais mentes se libertando vão começar a entender. Isso vai vir sozinho. Mas eles precisam sustentar todo o estrago que já fizeram na nossa energia sexual desde nossos antigos, quando alguma experiência causaram, as experiências, né, que passaram, causaram traumas, manias e os levaram a experimentar o corpo deles de maneiras desgastantes. Mas deve ter parecido normal. Olha o sexo hoje em dia, como é que você faz? É pequenininho, é um prazer e te deixa cansado, certo? A energia verdadeira não te deixa acabado dessa maneira. Falta outras coisas nos nossos corpos que eles colocaram nas comidas, no jeito da gente viver, para roubar essa parte que concluiria, deixaria essa energia agir diferente. Está faltando coisa, a mesma coisa de um carro quando está faltando parafuso, está faltando alguma coisa para funcionar perfeitamente, ou óleo certo, alguma coisa. Mas deixa eu voltar. Mas deve ter parecido normal. E até hoje em dia, as pessoas que usam a energia sexual errada pensam que estão agindo certo. Ou mesmo que quando comecei a fazer sexo, eu me espantei que não era bem como eu pensava. E eu pensei, devo fazer como me dizem, como nos mostram, como vemos, como nos fazem sentir que devemos. E eu disse, acho que sim. Acho que devo fazer sim, porque eu não sei tudo. Não sei direito porque tem que fazer sexo, mas algo me dá essa vontade, parece me controlar. Eu era muito nova, foi uma pena que comecei muito cedo, mas as circunstâncias eram outras, tudo era um pouco diferente de hoje em dia. Porém, eu percebi que não conseguia fazer sexo se não amasse a pessoa. Não dava jeito de ser bom da maneira que mostravam em livros e em filmes. E foi aí que comecei a questionar mais ainda sobre o sexo, mesmo que eu estava agindo como todo mundo. Claro que não assistia pornografia e não seguia nenhuma tentativa de performance pornográfica, agia ainda mais pela força do meu corpo, os desejos que ele mandava, pela força dele e analisando se tinha algum desejo perverso, alguma coisa desse jeito. Só que os parceiros que eu tive eram mais velhos e eram abarrotados com as manipulações da energia sexual errada e me passavam também a mesma maneira de fazer sexo para sentir um prazer falso, fraco, rápido, pequeno, parecendo que era o melhor dos prazeres, mais certos e mais fortes. Mas só me livrei mesmo da onda do uso errado da energia sexual completamente quando conheci o homem mais incrível desse mundo. Juntos passamos a usar a energia como ela deveria ser usada, e quando eu tive prazer com ele, então eu entendi o poder dessa energia, quando ela não é utilizada da forma errada. Vocês não imaginam quão grande é o prazer quando usado da maneira certa, com a pessoa certa.
E, sabe, levei anos para encontrar alguém que pensava como eu. E nós tínhamos planos para acordar as pessoas, não só para isso. Ele já fazia muito pelas pessoas e eu também. Nós nos completamos em todos os sentidos. Quando nos conhecemos, foi simbiose perfeita, por união, nossas energias se uniram, bailaram e nos levaram uma força que eu nem sabia que existia. O prazer é diferente demais, não se dá para falar. Conhecer essa energia não é através das palavras, ela precisa ser sentida. E para sentir, vai ter que trabalhar muita coisa na própria vida, no mental. Terá que se purificar, se amar e amar tudo mais. Tem que haver muita mudança de dentro para fora e perceber o fora bem diferente de como todos nós fomos ensinados a perceber até hoje. Se você procurar em meus vídeos seriamente, você vai encontrar aos poucos algo que você vai se identificando, ou que será ajuda para dar um clique mental para você em algum sentido. Você mesmo e só você pode despertar e se libertar. Comece o quanto antes esse processo. O primeiro passo é o querer, é o desejo. E tudo começa pelo pensamento, regado de sentimentos, depois com imagens, mas filtre-as para que seja você o criador delas e não o sistema. Não aprendeu isso ainda? Vai ter que aprender. Mas não se cobre agora. Com o tempo vai conseguir isso e muito mais. Mas por que as pessoas ficam bravas e doidas da vida quando alguém fala mal do sexo, que entendemos como sexo, sabe? Essa coisa que a gente pensa que é o sexo e que é muito boa, é coisa boa. Porque elas não sabem ou não aceitam pensar que estiveram e estão agindo de maneira contrária para o que fora desenhadas ou para o que fomos antes do que somos agora. Não fomos desenhados para agirmos como doentes sexuais, correndo atrás de sexo, como se fosse o vital de nossa existência. Tá te parecendo idiota o que digo? Tudo bem, mas se você sente isso, você está muito programado ou programada para agir como age em relação ao sexo e não vai aceitar bem informações que vão contra o que você está programado para aceitar como verdade e bom, e gostoso e prazeroso, etc. Então, humanos, achando que foram desenhados para agirem assim, vão querer se lamber para ganhar prazer, caso eles pudessem fazer isso. Além da higiene, eles iam querer tomar um pouco de prazer através disso. Mas por que não podemos pensar que eles se lamberiam apenas para a higiene? Por que não? Poderia ser que eles apenas fizessem a higiene e pronto, não tivesse prazer com isso. Pode ser que eles fariam isso apenas por higiene? Pode até que ser que fariam isso sim, claro. Olhem bem para os animais. Os animais não se masturbam o tempo todo, eles não se lambem para eles se lambem para a higiene, não por prazer, e depois ficam se masturbando, né? Assim como os seres humanos, vou me lamber, vou ter prazer. Não, eles fazem a higiene dele. Ah, você vê os gatos fazendo isso. Tudo isso é outro assunto que podemos abranger em outro vídeo. Lembrem-se que os animais foram manipulados também, e a mente dos humanos, que consegue alcançar o nível da maldade que chamamos de adulto inteligente, somente com os seres humanos. Chega a esse nível chamado de inteligência. Ah, você vê os gatos fazendo isso? Tudo isso é outro assunto que poderíamos abranger em outro vídeo. Lembrem-se que os animais foram manipulados também, e a mente dos humanos, que consegue alcançar o nível da maldade, que chamamos de adultos e inteligente quando ele alcança esse nível de maldade. Então, a mente dos humanos acaba deformando a mente simples dos animais. A mente deles alcança a pureza como as crianças, é a mente simples. E a mente complexa é essa mente manipulada para ela ser desviada para agir com a maldade e recebe o título de inteligência. Vejam vídeos que eu já expliquei que nós não somos os seres humanos inteligentes, essa inteligência que o sistema criou. Né? Então, os animais alcançam esse nível de pureza. O nível de pureza não quer dizer que não vai comer, não vai bater. A criança também bate um no outro, certo? É um outro nível de pureza que os adultos perdem, né? Por causa das manipulações do sistema, e se tornam adultos cheios de malícias e outras coisas mais. Se as crianças não fossem tocadas pelo sistema, elas seriam sempre leves, suaves, doces, não seriam o que se tornam depois que ficam adultos, manipulados, presos e escravizados. Os animais não ficam se dando prazer só porque eles conseguem fazer isso. Os animais alcançam os órgãos genitais, mas eles não ficam se dando prazer. Eles procuram a parceira, certo?
Eles não ficam fazendo isso só porque são flexíveis e alcançam seus órgãos genitais. Eles agem pelo instinto da limpeza e conservação da higiene. Na verdade, eles continuam buscando parceiras pelo instinto de preservação da espécie. Talvez o sistema, quando desenhou o humano, que deu resultado para o que somos hoje em dia, separando o ser que antes era único em dois seres, após a corrupção que levou esses humanos a comerem, plantarem novos órgãos neles, ele decidiu que eles não conseguiriam limpar-se com sua própria língua, para não se estimularem toda hora e evitar de procurar parceiros. Afinal, o sistema queria que ele procurasse para um dia chegar ao resultado do que somos hoje em dia e do que fazemos hoje em dia, com esse resultado de depender de uma outra pessoa para fazer sexo. E daí, vocês sabem que acontece um monte de coisa por causa dessa necessidade. Mas isso não foi feito porque ele pensasse na gente, não é porque o sistema estaria pensando naqueles humanos lá de trás, e nem nos humanos de hoje em dia, mas sim para evitar que eles não se procurassem. Pois se ele não fizesse isso, não fosse atrás de uma parceira, né, o homem, ele não se acasalaria e o sistema não poderia levá-lo a praticar estupro quando sentisse a falta de algo gerado para o sentimento sexual, para as doenças que o sistema iria dar aos humanos através da manipulação dessa energia e também de todas as outras energias do corpo e da saúde, que seria a parte original do ser humano. Então, humanos calmos, no uso correto dessa energia, não estupraria, não forçaria pessoas a trocar sexo por qualquer outra coisa, não faria roda de dor, humilhação, vergonha, traumas e tantos mais que o uso da energia sexual erroneamente causa. Na violência que o uso errado leva, entendeu? Então, não somente isso foi feito, ele criou várias circunstâncias e situações e efeitos e meios para continuar a debilitar-nos e aumentar o uso errado e mais. A preservação deste uso errado é fundamental para o sistema. Ele criou vários personagens para isso, várias medicinas, vários estudos, vários especialistas e tudo mais foi criado para manter-nos usando essa energia de maneira errada. Alimentos também, cheiros, manias, vontades, atrações, sugestões, induções, informações, conselhos, remédios, alimentos, drogas, imagens, literatura, filmes, personagens, pornografia, músicas, ritmos, cultura, religião, tudo ajudou a manipular, principalmente a religião, a medicina, as tradições e tanto mais foi criado para manter esse uso errado e o cair, a queda da humanidade por causa desse uso errado. Eu acho que vou parar essa série de vídeos aqui. Eu ainda teria muito a dizer sobre isso e eu gostaria de continuar fazendo vocês pensarem por que nós temos que evacuar, por que nós temos que comer, já que nós temos todas as coisas do nosso corpo, não somos como os animais, não limpamos, mas ao mesmo tempo não temos a flexibilidade que eles têm para sempre, para limpar sem problemas, sem dores, sem nada. E quero que vocês matutem, sabe, sobre isso. Mas, como poucas pessoas conseguiram compreender o sentido dessa série, dou a ela finalização. Obrigada a todos que assistiram e aos que entenderam. Matutem sobre tudo, mesmo que algumas coisas parecem certas, parece tão correto, a gente tem os órgãos lá dentro, a gente tem que comer, tem que evacuar, parece certo, não parece? Mas pense, e se fosse diferente? E se colocaram esses órgãos dentro da gente porque queriam causar a necessidade da comida, né? De ter que pagar, antes era só ir atrás, ter que pagar para ter, criando faltas, criando desejos, dependência, criando a dependência das coisas do sistema. Imagine você sendo um ser que não precisava comer, não tinha órgãos dentro de você para isso, porque você tinha uma maneira pura e linda de estar aqui, hein? Pense nisso, matutem sobre tudo, mesmo que algumas coisas sempre pareçam corretas, né? Que pareçam fazer sentido, pareçam estar nos lugares certos, que tenham aquele sentido absoluto para serem como são. Questionem.
vocês vão acabar achando a pontinha da linha, raciocínio e percepção, que conduzirá todos vocês a outros caminhos do pensar, do perceber, do sentir, do julgar, do aceitar, verificar, do analisar, do observar e compreender tudo que somos e vivenciamos aqui dentro desse maledito sistema nosso. Até o próximo vídeo com outro tema. Obrigada a todos que conseguiu ter a paciência de assistir e de entender. Muito bom. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.